Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estar falando sobre um salmo maravilhoso, salmo do viajante, salmo do peregrino, salmo daqueles que estão caminhando, né, indo e vindo, e o que acontece com essas indas e vindas, que é o salmo 121. Muito bem, então não deixe de estar conosco aí no YouTube, onde nós estamos agora. Também você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram. Deixe seu joinha, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, isso é uma boa oportunidade, tá bom? Então eu e o pastor Salomão estaremos aqui batendo esse papo. Convido você, né, a estar conosco sempre. Agradeço você também por estar já nos prestigiando. Já estamos chegando nos 2.200 inscritos, que para nós é uma honra muito grande. Muito bom, né? Rapaz, eu também, se você também está nos acompanhando, nós temos também alguns shorts, né? Tem o Salomão Responde, né? Sim. Salomão Responde, não deixe também de nos acompanhar aí, tá ok? E estamos sempre firmes e fortes para trazer o melhor para você, tá? Da palavra do Senhor. Amém, pastor? Amém. Então, estamos aí. Então, hoje é o dia do Salmo 121, então. Exato. Uhum. O Salmo 121, ele começa, né? Elevo, né? Exatamente. Só aí você já sabe onde é que você tem que procurar a sua ajuda, né? Porque quem anda de cabeça baixa já sabe como é que vai ser. Agora, quando você eleva para os montes, né? Elevo para os montes, né? Elevo a minha visão para os montes. De onde me virá o socorro? De onde vem o socorro, pastor? Fale para nós. Nosso socorro vem do Senhor, né? Sim. O salmista diz isso. Sim. Agora é interessante que no relevo do Oriente Médio, né? No relevo da Palestina, do Oriente Próximo ali, sim. É um relevo de desertos e montanhas, né? Exato. Uhum. Então, as trilhas, as estradas, elas eram muitas vezes por desfiladeiros e cercada, né, de montanhas. Sim. E o interessante também, pastor, é o seguinte, que segundo os comentaristas bíblicos, quando o povo viajava, era muito comum, eles viajavam em caravanas exatamente Sim. para evitar assaltos durante a viagem. Sim. Uhum. E os assaltos aconteciam descendo da montanha. Os estavam escondidos lá em cima, nas ficavam tocas. Escondidos, exatamente, nas grutas das montanhas. Okay. Então, quando eles olhavam para as montanhas, Sim. eles sabiam que o perigo poderia vir dali. Certo. Mas o salmista fala que ele eleva os olhos, sim, para os montes, para ver se não tem algum perigo. Sim. E ele pergunta para si mesmo, de onde que vem o meu socorro? Aí okay. ele entende que o socorro está acima dos montes. Acima do morro, né? O socorro está no Senhor. Por exemplo, falando aqui de assalto, o pessoal pensa que isso é coisa nova. Gente, isso não é coisa nova, não. Isso é coisa muito antiga. É a parábola do samaritano. Samaritano, o que aconteceu? Exatamente, que Jesus conta, né? Que ele estava numa dessas peregrinações. Sim. E ele então foi tomado por assaltantes, né? Sim, salteadores, né? Salteadores que além de roubar, o deixaram semi-morto, né? Deixaram quase morto, ferido à beira do caminho. Então era um perigo constante para quem andava por aquelas estradas. E o salmista então ele vai dizer que, olha, acima dos montes, acima dos perigos, né, Sim. está o nosso socorro. Ele no verso 1 aí ele já fala isso, né? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muito bem. Então, se tinha salteadores ali nas montanhas, acima das montanhas estava o Deus Sim. que protegia o seu povo. Bem, então traduzindo para palavras atuais hoje, olha, o Senhor é maior do que os nossos problemas, é maior do que os muros que nos cercam, Exato. É maior do que os problemas que nós temos, né, pastor? Não é verdade? Muito bem. E outra coisa que também é muito interessante, nós estamos falando aqui a respeito dos perigos do dia, porque à noite é uma coisa, à noite você está mais parado e de dia você está mais andando, né? Então aqui tem os perigos do dia. E quais os perigos do dia que hoje a gente enfrenta e que esse povo tanto enfrentava, né? Como o calor, né? Exato. Lá no caso do salmista, né? Sim. O verso 6, ele fala: de dia não te molestará o sol. Sim. E é muito interessante isso, né? Como que o sol poderia molestar, né, alguém, né? Sim. Na verdade, aquela região, o calor, eu acredito que talvez nenhum de nós tenha experimentado ainda o calor que aquele povo experimenta ali. Sim. Durante as altas horas do dia, né? Certo. Porque é um calor realmente de deserto e é um calor que você pode morrer por insolação, né? Se você não tiver cuidado.
Tanto é que numa certa parte do dia eles não caminhavam, eles paravam porque é impossível caminhar. Com o sol a pino, seria morte na certa, né? Certo. Então o salmista pontua isso, ele fala sobre a questão do dia. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade, aplicar isso hoje, a gente vê que o perigo que nós enfrentamos hoje não é o sol molestar, porque não é essa a questão. A gente nem viaja a pé como eles viajavam naquela época, né? Sim. Mas nós temos perigos diários que a gente enfrenta. Nós temos problemas que a gente enfrenta diariamente. Sim. E aí a palavra do salmista aqui é que esses perigos diários, por exemplo, né, subsistência, que todo dia a gente tem que preocupar com a subsistência, com o trabalho, com o meio de cumprir os nossos compromissos. Então o salmista fala, olha, isso não vai te perturbar. Sim. Quando você coloca a sua confiança no Senhor. Deus, no Senhor que está acima dos montes. Né? Então isso é muito interessante. Sim, eu já tive a oportunidade de ir uma vez em Israel, e falando em relação à temperatura, né? Eu cheguei a pegar 55 graus centígrados. Quando estávamos ali no sul ali, né, do Mar Morto, né? Uma região inóspita que não tem nada que eu digo em relação de vida, né? Porque literalmente está morto, né? Sim. No ponto de vista natural, né? Mas você fica ali naquele local 5 minutos, lá de fora, depois entra no carro, bota o ar-condicionado e vai caminhar, tá? Agora você imagina você durante uma peregrinação, que normalmente você não está só, né? Você tem pessoas, né? Sim. Você tem pessoas mais velhas, ou você pode ter pessoas mais novas, né? Com certeza crianças não, mas isso é um conjunto. Nós estamos falando aqui de família, né? Gente que está caminhando numa peregrinação, né? Caminhando num objetivo de cumprir um propósito, e ali passa por essas situações. E nesse caminho, você está indo com a intenção boa. E ele está falando aqui, né, a respeito do socorro. Se ele está com socorro, significa o quê? Que alguma coisa está, me oprimindo, algum problema, como falando em relação aos salteadores. Eu estou indo para um bom propósito, mas alguém quer me derrubar, tá? E esse socorro vem do Senhor. Do Senhor, exatamente. Tá? Quer dizer, além de eu ser ameaçado, ou então eu ser provado com relação à questão pessoal, a questão do contato pessoal, eu sou provado pelas intempéries, né? Por exemplo, falando em intempéries, né? Nós vivemos tempos no Brasil, né, em qualquer outro local do mundo, em relação a enchentes, né? Em relação à seca. Sim. Tá? E aqui nós estamos falando aqui de problemas naturais, né? Porque ele fala de sol. Agora veja bem, pastor, ele também fala a respeito da lua. Exato. Mas a lua, poxa vida, a lua que é o romantismo, que você olha para a lua, aquela coisa mais linda, aquela imagem branca linda. Aqui está falando nem o sol, nem a lua, nenhum dos dois. Então ele está falando aqui de perigos do dia e perigos da noite. Pastor, ficar doente à noite, não é mais ruim de ficar doente de dia? Tudo é mais difícil à noite, né? Exatamente. Tudo se complica. E tem uma questão muito interessante aí, pastor Juraci, que havia uma crença naquela época de que a lua, ela interferia, ela causava, ela tinha um poder de interferir na mente das pessoas. É daí, inclusive, que vem dessa crença, né? Que vem a palavra lunático, né? Quando você quer falar que alguém Isso aí tá meio fora do juízo. Sei. Você fala que ele é lunático, né? Certo. Por quê? Porque ele é meio louco. O cara tá no mundo da lua. A lua, as fases da lua tá fazendo efeito sobre ele. Então o povo tinha essa crença. E o salmista fala, olha, nem mesmo se é que isso fosse verdade, né? Sim. Claro. Nem mesmo isso poderia molestar, atrapalhar o povo de Deus, porque Deus protegia, inclusive, dessas coisas, né? Então, ele fala dos perigos do dia com o sol e dos perigos da noite com a lua. Muito bem, porque quando você fala em noite, você pensa em quê? Você pensa em sono, né? Que o sono, quando você está inerte, quando você está inativo, quando você não você está dormindo, você está fora de ação, tá? Então, nesse momento, né, que a lua, que é a noite, que é esse momento que a sua vida está escura,
né? Você não tem perspectiva, nem a luz no final do túnel você está conseguindo ver, tá? Exato. E aí os momentos sombrios, né? porque é momento sombrio, é momento que realmente aqui, né, como o mal que trama contra nós, as investidas, né, do inimigo contra a gente, isso torna a nossa vida escura, são trevas. E aí, porque lua é noite, e noite a gente arremete para trevas, para o caminho nosso. Imagine o caminho de um peregrino à noite, como é que seria a questão das feras do campo, né? Os barulhos, né? Tanto quando você está deitado e você começa, de noite, começa a ouvir, o seu ouvido dá muito mais afinado, né? Você consegue identificar, você consegue criar imagens na sua mente, né? Para quem já andou no mato de noite, ou já caminhou numa estrada sem nenhuma... Hoje é muito fácil, né? Você pega o seu celular aqui, bota a lanterninha aqui, né? Ó, pronto, aqui tá tudo bem. Mas você imagina isso aqui há mais de 2000 anos atrás, como é que era uma caminhada em um deserto. Num local, né, deserto, com a temperatura. E o deserto é uma coisa muito interessante. De dia, temperatura lá em cima. Altíssima. E de noite? Frio. Temperaturas baixas. Sim, exatamente. Muito bem. E o Salmo, ele continua, né? Ele dizendo já no 7... que o Senhor te guardará de todo mal, tá? Que todo mal é esse, né, pastor? Que nos aflige, que mais à frente diz, guardará a tua alma. Peraí, é corpo ou é alma? Porque aí entra o corpo, entra o sentimento físico e entra o sentimento, né, as emoções que nesse momento, nessa caminhada que acontece, né? O espírito, né? Sim. Então, o Senhor é aquele que guarda o nosso corpo e as nossas emoções, né? Ele guarda os nossos sentimentos, ele guarda a nossa vida por completo, né? Uhum. E é por isso que a gente precisa colocar a nossa confiança nesse Deus, né? Sim. Porque, como eu disse, já dissemos, Sim. além dos perigos, né? Dos enfrentamentos diários que a gente tem, enfrentamentos que eu digo no sentido de situações que precisamos resolver, precisamos dar conta delas, né? Quem tem filho pequeno como a gente, por exemplo, é um desafio, né, grande você educá-los, você ensiná-los. Então, assim, a gente precisa do Senhor, da palavra dele, da sabedoria dele, né, para a gente dar conta dessas coisas. Então, o Senhor, o salmista está dizendo aqui que o Senhor nos guarda de todo mal, guarda a nossa alma, né? Sim. E aí no 8, que o senhor deve daqui a pouco, agora, mas antes eu vou dar uma... ele vai fazer esse fechamento aí de né? forma muito... Aqui eu vou falar aqui no começo, né, que é um salmo pequeno, apenas de 8 versículos. Eu vou colocar aqui para o senhor aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, que isso aqui, esse Salmo 121 é como a nossa vida, é uma jornada, né? De onde você começa, né? Você começa a sua vida de entendimento, a sua vida de sonhos, a sua vida de produção, né? Quer dizer, você está saindo, você sai de um estágio para chegar ao quê no final. Então nós temos esse caminho, né? Nós estamos dentro da eternidade, mas nós somos seres temporais, né? Nós temos um tempo. E esse tempo para alguns demora um pouquinho mais, outros é um pouco mais rápido, mas eu vejo esse salmo como a nossa vida, como o dia a dia, né? O pregador lá, o escritor de Eclesiastes, né? Ele fala que entre o nascer e o morrer, né? Ou seja, entre o nascer e o morrer tem uma jornada, né? Sim. É essa peregrinação aí que a gente faz nessa terra, né? Sim. Então, esse salmo, ele nos remete muito a isso. É uma viagem, né? É uma viagem. Uma viagem. E a gente precisa estar sempre, né, com esse Senhor, com esse socorro sempre perto de nós, né, com esse socorro do Senhor. É verdade. Porque os socorros humanos, eles são bons, eles são necessários em muitos momentos, mas tem momento que o socorro humano não dá conta, né? Com certeza. E aí vem o quê? Do alto, né? Aí tem momentos que o socorro é somente do alto, senão não resolve pra gente. Porque, veja bem, o deserto não é local de morada, né? O deserto é um local de passagem. Eu não sei, você que está nos ouvindo aí, se de repente você pode estar dizendo, meu deserto está muito longo, né? Eu não sei qual parte, né, dessa etapa, dessa jornada de vida, onde você está hoje, como é que você está, a sua condição, se você está de dia ou se você está de noite, tá? Mas eu quero dizer para você que aqui está um salmo
que com certeza, como toda a palavra do Senhor, e eu vejo esse salmo como um salmo de consolo, tá? Sim. Do momento onde você está, o que você está enfrentando. Quando você olha, por exemplo, Golias era mais alto do que Davi. Bem mais alto, né? Se para ele olhar para Golias, significa o quê? Que ele teve que levantar os olhos. Mas acima desse Golias, tem algo mais alto. Tem algo. É de onde vem o socorro. É o Senhor. Nós estaremos encerrando a mais um episódio do Parabolando Podcast. Pessoal, então um grande abraço para vocês, Senhor abençoe e nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau.